Marcos capítulo 13, verso 22. Vamos fazer só mais uma breve oração e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa, em tão boas circunstâncias. Nós temos a Tua palavra em nossas mãos, nós já louvamos o Teu nome, nós já oramos outras vezes, nós já depositamos os nossos pedidos, confiantes que o Senhor atenderá as nossas orações, e nesse momento nós clamamos para que o Senhor, por favor, permaneça presente conosco, abrindo nossas mentes e corações para compreendermos a Tua palavra, e que ao sairmos daqui nessa noite, Senhor, sairmos preenchidos pelo Teu Espírito Santo e dotados de capacidade de fazer a Tua vontade. Derrama sobre nós o Teu Espírito, por favor, nos conduza mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Marcos capítulo de número 13, verso de número 22, o texto está na tela, já facilita a vida da gente, certamente. Diz bem assim, acompanhe só. Jesus falando ali para os seus discípulos, ele diz, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus falou que no final dos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, maravilhas, prodígios, com uma única intenção: enganar, até mesmo, se possível, os próprios eleitos. Isso é muito sério. Quando eu me tornei adventista do sétimo dia, naquela época eu tinha 15 anos. Eu conheci meu sétimo adventista um pouquinho antes, me tornei adventista com 15 anos. E eu lembro que naquela ocasião eu ficava pensando assim: como que eu posso fazer para me blindar de todos os erros, de todas as doutrinas falsas, de tudo que o pessoal ensina de errado por aí? Aí eu pensei, eu já sei, eu vou estudar tudo que eles ensinam de errado para me conhecer e saber como rebater. Se eu fizesse isso até hoje, estaria estudando tudo que eles ensinam de errado, não saberia ainda 1% de tudo que o pessoal ensina de errado por aí. Aí eu entendi uma outra técnica muito mais eficaz. Inclusive essa técnica é usada na Casa da Moeda do Brasil. Lá na Casa da Moeda, eles têm um curso para os funcionários aprenderem a identificar dinheiro falso. Sabe como é que eles fazem? Eles, durante esse período do curso, eles proíbem os funcionários de manusear cédulas falsas. Só vai mexer com dinheiro verdadeiro. E vai estudar o dinheiro verdadeiro. Vai ver ali direitinho a cédula, como é, como é que não é, cada detalhe, os detalhes mais conhecidos aí por todo mundo, detalhes que a gente nem conhece, e eles conhecem a cédula detalhe por detalhezinho ali. Quando termina o curso, você pode pegar qualquer nota falsa, a melhor falsificação que você puder, entregar na mão de um deles, ele vai olhar na cédula e vai dizer: essa nota é falsa. Está faltando tal coisa para essa nota ser verdadeira. Essa nota não é verdadeira. É porque ele conhece todas as notas falsas, todos os modelos de falsificação? Não. É porque ele conhece a verdadeira. Então a melhor maneira de nós nos blindarmos contra o erro não é conhecendo todos os erros, é conhecendo a verdade. Quando você conhece a verdade e aí você se depara com alguém ensinando alguma coisa errada, por mais que você tenha dúvida se aquilo é certo ou se é errado, você vai ter, no mínimo, a dúvida. Isso está diferente, eu não aprendi assim, a Bíblia parece que não concorda com isso, não é bem por aí. Então a gente precisa se esforçar para conhecer a verdade. Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 32, vocês conhecem bem o texto, ele disse: conhecerão e a verdade vos libertará. Em João capítulo 17, verso 17, ele diz assim, orando a Deus Pai, ele disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É isso mesmo. Qual é a única e real fonte de verdade que nós temos absoluta certeza? A palavra de Deus. Sabe, existem outras coisas também que a Bíblia define como sendo verdade. No Salmo 119, a Bíblia diz assim, a tua lei é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, as coisas que vêm de Deus, a gente pode ter certeza que são verdadeiras. A lei de Deus é verdade, a palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade e Deus é 100% verdadeiro. Você pode ter absoluta certeza quanto a isso.
E às vezes, pela gente não conhecer a verdade, a gente acaba se metendo em cada situação, sabe? Ó, aqui na lição trouxe pra gente, página 21, a história de um homem chamado Roy. Vou chamá-lo assim, Roy, tanto faz. Esse rapaz, ele foi ali numa espécie de venda de garagem, sabe? E ele encontrou ali um rapaz vendendo várias pedras. E tinha uma plaquinha lá, dizendo que aquelas pedras estavam à venda, cada uma delas, por $15. Aí ele foi lá, começou a revirar ali, encontrou algo que chamou muita atenção dele. Sabe o que ele encontrou naquele meio ali? Ele encontrou uma safira estrelada. Só tem um problema. Aliás, uma safira estrelada, sabe? Só tem um problema. Essa pedra tem muita coisa. Você tem ideia? A pedra que ele achou ali, sabe quanto é que essa pedra valia? 1,7 bilhões de dólares. É muita coisa. Aí, beleza, chegou lá, viu a pedra, não sabia ainda qual era o valor da pedra, só sabia que era bem valiosa. Olhou para o rapaz que estava vendendo e falou assim: você quer $15 por essa pedra? Aí o rapaz falou assim: para você eu faço por 10, pode levar. E ele levou, com toda certeza. Quem não levaria? Você tem a certeza que vale muito mais? Claro, foi lá e pagou o preço. Só para vocês terem ideia, ele pagou um preço de 170 mil vezes menos do que aquela pedra realmente valia. 170 mil vezes menos. E o rapaz vendeu por R$10 um negócio que valia bilhões, porque não conhecia, porque não sabia o que realmente ele tinha ali à sua frente. Sabe, irmãos? A Bíblia conta uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Um dia que Jesus levou os discípulos e também os fariseus a refletirem se eles realmente conheciam as coisas de Deus. Vamos para Lucas capítulo 20. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre essa história. Lucas capítulo 20. O verso é o verso número 1. Lucas 20, verso 1. Só para você entender o contexto, Lucas 20, a partir do verso 1. Só para você entender o contexto, 3 anos antes, os fariseus tinham chegado para Jesus e tinham questionado se ele realmente era o Messias. E tinham dito assim: olha, se você verdadeiramente é o Messias, só que eles falaram com essas palavras, falaram ali de uma maneira um pouco mais simples. Se você verdadeiramente é o Messias, prova para a gente, mostra sinais para a gente. Porque nós tivemos Moisés que veio pelos sinais, nós tivemos vários profetas que vieram aqui e operaram sinais, milagres e tal. Se o Senhor verdadeiramente é o Messias, mostra para a gente. Beleza. Aí Jesus operou durante aqueles 3 anos por vários milagres. 3 anos depois, a galera reúne de novo para questionar Jesus. Diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, verso 2, e o arguiram, o interrogaram nesses termos. Eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: diga-nos com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem foi que te deu essa autoridade? Veja, 3 anos antes eles tinham perguntado para Jesus: olha, se você realmente se diz o Messias, você tem que operar milagres, a gente tem que ver os milagres acontecerem. Agora, 3 anos depois, Jesus tinha operado muito milagre, inclusive ressuscitado mortos. Aí eles aparecem para Jesus e falam assim: tá, mas fala para a gente aqui, quem é que te deu esse poder de operar esses milagres? Quem te deu esse poder? Aí Jesus faz uma outra pergunta para eles. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz assim: também eu vos farei uma pergunta. Passa para a gente. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Essa pergunta é forte. Jesus está dizendo mais ou menos assim para eles: eu vou responder a pergunta de vocês, mas para mim responder a pergunta de vocês, vocês têm que responder também a minha pergunta. E eu pergunto para vocês: o batismo de João Batista realizava lá no Rio Jordão,
Ele era um batismo que Deus ordenava ou era um batismo dos homens, coisa dos homens aqui da terra mesmo? O que vocês acham, igreja? O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? De Deus ou dos homens? De Deus. Mas sabe o que acontece? Olha o que os fariseus então fizeram, os fariseus, os líderes, olha o que eles fizeram. Eles disseram assim. Então eles arrazoavam, começaram a raciocinar entre si e pensaram dizendo o seguinte: olha, se dissermos do céu, então Jesus vai dizer assim, ó, e por que vocês não acreditavam nele? Então se a gente disser assim, ó, o batismo de João é do céu, aí Jesus vai olhar para a gente assim, bem na nossa cara e falar, então vocês não acreditaram nele, por quê? Se veio do céu, vocês não acreditaram. Passa para a gente. Então a gente pode dizer ali, né, que na verdade veio dos homens. Eles disseram assim, mas se dissermos dos homens, o povo todo vai fazer o quê? Vai nos apedrejar. Porque o povo está convicto de ser João um profeta. Que enrascado eles estavam aqui agora, né? Eles não acreditavam que o batismo de João era de Deus, mas eles não tinham coragem de dizer isso, porque se dissesse, o povo ia apedrejá-los. Porque o povo sim concordava que o batismo de João era de Deus, mas ao mesmo tempo, eles não queriam afirmar que o batismo de João era de Deus, porque eles não queriam passar por essa experiência do batismo. Aí eles não sabiam o que dizer. Passa para a gente, ó. Diz assim, ó. Por fim, responderam que não sabiam. Não sei não. Aí olha o que Jesus responde para eles. Jesus diz assim, ó. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Sabe, essas palavras de Jesus são muito sábias. Porque se Jesus dissesse assim para eles, olha, eu estou fazendo aqui esses milagres, essas obras da parte de Deus, eles acreditariam? Não. Aqueles homens não conheciam as coisas de Deus. Por mais que Jesus afirmasse, eu estou fazendo aqui a mão de meu Pai, eles não iriam acreditar. Mas assim, ó, deixando aqueles homens de lado, trazendo aqui para os nossos dias hoje, para a igreja, aqui em Duque de Caxias, século 21, ano 2024. Você sabe diferenciar as coisas que são de Deus das coisas que não são de Deus? Aqueles homens tinham dificuldade de diferenciar o que era de Deus do que não era de Deus. E nós hoje temos facilidade de diferenciar o que é de Deus do que não é de Deus? Sabe, irmãos, tem tanta gente por aí chamando de bênção de Deus o que na verdade é maldição, e chamando de maldição o que na verdade é bênção de Deus. As pessoas às vezes não compreendem direito as coisas, elas têm certas dúvidas, a gente precisa ter muito cuidado. E sabe como que a gente conhece de verdade a vontade de Deus? Só tem um caminho seguro, sabe qual é? A palavra. Está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a vontade de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Essa não é a vontade de Deus. Sabe, isso vale para todas as coisas. Outro dia alguém chegou para mim, alguns anos atrás, e falou assim, nossa, que música linda essa daqui que lançaram agora, é uma música que fala muita coisa bacana, é uma música que fala assim, não importa o que você era, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também, Ele te ama e não sei o que e tal, e etc, e um monte de coisa. Aí eu falei assim, tá, mas essa música é de Deus? Claro, uma música bonita como essa, como que não vai ser de Deus? Não é de Deus. Por quê? Porque vai contra a palavra de Deus. Não importa o que você era, isso é verdade, mas o que você é, importa. Irmão, Jesus recebe o pior pecador, mas Ele não recebe o pior pecador para deixá-lo no pecado. Jesus pega o pior pecador que você imaginar, recebe esse pecador, mas o desejo dele é transformar esse pecador. Quando você está em Cristo Jesus, importa o que você é. Não tem como alguém dizer assim, eu estou em Cristo Jesus, mas eu continuo sendo um adúltero, um ladrão, um assassino, ou qualquer outra coisa. Não tem como. Onde Cristo habita, não habita pecado. E sabe, tantas outras coisas. Eu estou citando esse exemplo dessa música porque é muito nítido a gente perceber que tem outros detalhes também nessa música
que acabam ali demonstrando que ela não está exatamente de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, não é aquilo que agrada aos nossos ouvidos que deve realmente ser o que nós ouvimos ou o que nós vemos. Algum tempo atrás eu vi uma história, deu até vontade de rir, mas eu fiquei pensando assim, fiz uma aplicação espiritual. Tem um empresário conhecido no Brasil, hoje ele é bastante conhecido, mas nessa época ele não era tão conhecido assim. E nessa época ele já tinha mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Lojas grandes. E esse rapaz, um dia, ele foi para uma dessas lojas dele, passeando ali pela cidade, entrou na loja e começou a olhar as coisas, normalmente, tranquilo. Aí um vendedor se aproximou dele, o vendedor não conhecia ele, e o vendedor perguntou assim: eu posso ajudar o senhor? Ele falou: não, fica tranquilo, eu estou olhando aqui, sou o dono aqui. O rapaz começou a rir. Ele falou: não, mas é sério, eu sou o dono mesmo. Aí o vendedor levou como se fosse uma brincadeira, né? Ah, tá de sacanagem, você é dono, coisa nenhuma. Ele falou: chama o gerente, vamos confirmar, vê ou não que está no teu contra-cheque aí, se não é o meu. Sou o dono da empresa realmente. Eu fiquei pensando, quando eu vi essa história, eu pensei na aplicação espiritual. Quem é o dono da igreja? É o ancião? É o diretor? É o pastor? É quem? É Deus. Agora pensa aqui comigo. A gente está fazendo um culto na igreja. Não sei se a igreja daqui, eu oro para que a igreja daqui não seja nem de longe assim, pelo amor de Deus. Mas está lá o pessoal fazendo um culto na igreja, está tocando uma música. Aí imagina que Jesus, em pessoa, de carne e osso, entrasse dentro da igreja. Sentem um dos nossos nomes. A gente canta para quem? Para Jesus. Agora imagina Jesus olhar e falar assim: ó, eu não gosto dessa música. A gente tiraria a música, ou a gente iria olhar para Jesus e falar: ô Jesus, fica quieto aí, deixa a gente cantar a nossa música em paz. Se Jesus viesse aqui em pessoa, o pregador, ele fala assim: não, Jesus, peça eu, fique à vontade. Ou o pregador ia falar: não, Jesus, espera lá, eu preparei a mensagem, aí levei uma semana para preparar a mensagem, você vem aqui tomar meu lugar? Não, tem que estar na escala para pregar, não é assim não. Sabe? Isso vai para a igreja, mas vai para a nossa casa também. Se Jesus entrasse lá dentro da nossa casa, em pessoa, a gente receberia ele. Se ele chegasse e falasse: não, aqui você falou que essa casa é minha, você consagrou sua casa para mim, eu sou o dono aqui, então aqui quem manda sou eu. Ou será que você iria colocar Jesus para fora da sua casa? Sabe, tem gente que talvez não colocaria Jesus de palavra, mas de outras maneiras. Sabe, irmãos, a gente tem que ser coerente, conhecer as coisas de Deus e realmente buscar agradar a Deus. Deixa eu ler aqui alguns textos com vocês. Olha o que nos diz esse parágrafo aqui. O último engano. Eu vou ler esses dois parágrafos, um de cada vez. Vamos lá. O último engano. Está lá no livro Maranata, na página 93. Diz assim: em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com um verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Santas Escrituras. Isso é muito forte. E o texto continua dizendo: o testemunho da Bíblia deve servir de critério para atestar toda a declaração e todo o ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pelas provas decisivas. Obedecerei a Deus ou aos homens. Vou contar uma história para vocês, pessoal. Aliás, vou usar um exemplo para ficar mais prático, é mais fácil vocês entenderem do que essa história. Imagina alguém que perdeu um ente querido, que ama muito esse ente querido. Um filho, um pai, uma mãe, alguém assim. A gente sabe que os últimos grandes eventos desse mundo serão terríveis. Satanás ele virá com todo o poder ali para tentar realmente mascarar o erro e tentar nos convencer do erro. Imagina, sei lá,
sua mãe que faleceu, o seu filho que faleceu, o seu pai, alguém que você ama, que você tem um carinho muito especial por aquela pessoa. Mas você estudou a Bíblia, você sabe quando a pessoa morre, ela está o quê? Ela está morta. Ela não está no céu, ela não está vagueando por aí, ela não reencarnou, não, ela está morta, aguardando a volta de Jesus, e que ela só vai ressuscitar na volta de Jesus. Agora imagine que essa pessoa, ou na verdade não seria essa pessoa, mas imagina que o diabo usasse um artifício para fazer com que alguém, ou para fazer com que algum ser parecido com essa pessoa viesse até você. Agora imagina você de frente com este ser, conhecendo sua vida inteira, falando de detalhes que só você e esse ente querido sabia, e dizendo assim para você: meu filho, Deus me mandou aqui para dizer para você que você não está tão certo assim. Olha, Deus não quer que você guarde mais os mandamentos dele. Isso não é... Sabe, eu pergunto para vocês, isso abalaria a tua fé? Com toda certeza, pelo menos é para avançar um pouco, né? É forte. Qual é a única maneira da gente estar certo de que nós não seremos abalados e derrubados numa situação como essa? É estarmos firmes na palavra. Sabe, irmãos, sendo sincero com vocês, isso poderia acontecer com muitas pessoas, até comigo, se eu não estiver firme. Não isso, isento dessa. Isso poderia acontecer com muitas pessoas de maneira a fazer com que a pessoa repensasse a sua fé. A gente tem que saber que os últimos eventos, os últimos enganos de Satanás, eles não serão pequenos. Satanás já morou no céu. Ele sabe que o céu vale a pena. E o que ele puder fazer para você não ir para o céu, ele vai fazer. O céu está investindo alto para você ir para lá. Mas o diabo também vai investir alto para você não ir. Sabe que eu dou do livro das pessoas, que a gente chega naquela parte de fazer o apelo ali? A maioria das pessoas às vezes inventam desculpas: eu sou muito novo, sou muito velho, minha esposa talvez não vai gostar, meu marido não vai gostar, meu filho não vai gostar. Eu sempre digo para a pessoa o seguinte: olha, se você quiser uma desculpa para não entregar sua vida para Jesus, você fala com o diabo, e ele traz para você uma lista de 1,5 milhão de desculpas. Pode escolher aqui qual é a melhor, porque esse é o desejo dele, esse é o intuito dele. Cristo deseja nos levar para o céu. E se nós não tivermos nenhuma desculpa para impedir que Cristo atue em nossas vidas, nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas. Mas a gente precisa estar disposto. Se quisermos desculpas, o enganador tem milhares, milhões de desculpas, se for o caso. Mas nós não podemos cair nesse engano. Logo mais abaixo, Testemunhos Seletas, volume 2, página 101, diz assim: as grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. Eu vou até repetir porque essa frase é importante. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como o é hoje com os negócios do mundo. Sabe? Essas palavras são muito bonitas. O que está sendo nos dito aqui é que nós temos que deixar de nos importar tanto com as coisas deste mundo e passar a nos importar muito mais com as coisas do céu. Aí alguém fala assim: tá, mas isso daí não está na Bíblia. Claro que está. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é bíblico. Está muito claro nas Escrituras, tanto na Bíblia como também no Espírito de profecia. Sabe, irmãos, a gente precisa realmente dedicar tempo a buscar as coisas de Deus e permitir que Deus cuide das coisas por nós. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Deus cuida das nossas. Vou contar um negócio para vocês.
Detalhe, aconteceu essa semana. Eu estava precisando comprar um software lá no colégio, um programa de computador, para que eu pudesse usar no colégio. Só que estava um pouquinho caro, e a licença para usar esse programa seria para mais de uma pessoa. Seriam para 6 pessoas. Eu não comentei com ninguém. Eu não falei para ninguém. Estava precisando comprar, querendo comprar, estava achando caro, não queria pagar todo aquele dinheiro. Ontem, minha irmã me ligou. Falou assim: gente, eu estou precisando aqui comprar tal programa, exatamente o programa que eu queria comprar. Vamos rachar nós dois, eu pago metade, você paga a outra metade? Na hora. Só Deus sabia, irmão. Sabe, Deus ele opera de maneira silenciosa. Deus ele sabe todas as coisas. Não somos nós que, na maioria das vezes, temos que ir lá e lutar. Não, Deus ele já sabe da nossa necessidade. Ele conhece todas as coisas, a gente só precisa confiar e depositar nossa vida nas mãos dele. Ele vai operar de acordo com a vontade dele. Pode ter plena certeza disso. Então, um pequeno trecho bem aqui que eu gostaria só de acrescentar o que já foi dito aqui. São a última partezinha, o penúltimo ponto, diz assim: ó, as palavras da Bíblia e da Bíblia somente devem ser ouvidas do povo. Essas palavras são muito preciosas. Sabe, as Escrituras elas precisam ser exaltadas, a verdade da palavra de Deus precisa ser elevada. Na verdade, o texto que eu queria ler, eu acabei me enganando, não era exatamente esse, era esse daqui. Mas esse aqui também é extremamente precioso. É isso mesmo? Espera lá, só um instante. Será que eu estou confundindo aqui o texto? Eu acho que eu estou confundindo aqui, não é possível. Tá, não, na verdade estou confundindo esse texto que eu estou pensando aqui com ele em mente, não é para hoje, é só para amanhã. Amanhã eu falo dele, calma lá. Amanhã eu falo desse texto. É um texto muito bacana, muito precioso. Eu vou apenas comentar superficialmente, amanhã eu leio com vocês, para complementar esse pensamento que nós acabamos de ver aqui, sobre estudar as Escrituras. A irmã White vai dizer mais ou menos assim, e eu acho isso fantástico. Ela diz assim: estudar a Bíblia, estudar a teologia, é diferente de você estudar qualquer outra coisa. Você pode não ter comunhão nenhuma com Deus e ser um bom matemático, um bom médico, um bom biólogo, um bom historiador, qualquer outra coisa. Mas não tem como você ser um bom teólogo, um bom estudante das Escrituras, se você não tiver comunhão com aquele que revela a sua palavra. Sabe? Se você não tiver comunhão com Deus, se você abrir a Bíblia sem orar, sem buscar a Cristo Jesus, você vai estar simplesmente lendo palavras que você nem mesmo vai entender. Se não for Deus que nos conduz ali pelo estudo, pela palavra de Deus, a compreensão, a gente nunca vai entender. É necessário que tenhamos ali realmente bastante sabedoria para buscarmos a Cristo Jesus e estudarmos a sua palavra a cada dia. Deixa eu voltar esse parágrafo inteiro aqui, que na verdade não deveria ter lido só esse pedacinho. Diz assim: os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com os seus preceitos. Como é que a gente se prepara? Estudando a palavra de Deus e vivendo a vida de acordo com os seus preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, uma religião de palavra e de formas, em que a verdade é mantida apenas, de forma em que a verdade é mantida apenas do lado de fora, no caso, falando que não deve ser. Deus pede um reavivamento e uma reforma. A palavra, ou melhor, as palavras da Bíblia e a Bíblia somente devem ser ouvidas. Basicamente é isso. A palavra de Deus e somente a palavra de Deus deve ser ouvida no público. Não é que com essas palavras alguém, com mais esteja dizendo assim: olha, não se pode usar em ilustrações, ou não se pode citar o espírito de profecia. Não, não é isso que ela está querendo dizer. O que ela está querendo dizer é que um lugar especial do púlpito tem que ser dado à palavra de Deus, à Bíblia. O púlpito não é um lugar para simplesmente contar histórias, mas as histórias são contadas para ilustrar a Bíblia. Contar uma história sem o menor nexo não tem sentido.
As histórias são contadas para mostrar a Bíblia. Os textos externos da Bíblia são trazidos ali para reforçar as ideias da palavra de Deus. A Bíblia, e a Bíblia somente, deve ser proferida ali do púlpito da igreja. Somente a Bíblia. Olha o que nos diz essa parte: erros antigos com roupagem nova. Esse último parágrafo, só um pouquinho, já leio com vocês. Erros antigos com roupagem nova. Diz assim: o Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os seres humanos derrubam o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Deixa eu pegar aqui alguns textos para a gente mostrar o que ele está querendo dizer aqui. Vamos para a Bíblia, vamos lá. Isaías capítulo 58. Esse texto é muito bacana. Isaías capítulo 58, a gente vai ler a partir do verso 12. Deus tem um povo especial no final dos tempos com um propósito muito especial. Isaías 58, verso 12, diz assim: esse amigo vai projetar aqui para a gente, facilitar a nossa leitura, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia tão especial de Deus. Vamos lá, vou ler os próximos 3 versos, versos 12, 13 e 14. Diz assim: Deus falando para o povo de Israel, mas também para a minha vida e para a sua vida. E diga-se de passagem, esse texto tem uma aplicação para nós que vivemos nos últimos tempos de forma especial. O texto diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas e restaurador de feridas, para que o país se torne habitável. Antigamente, e hoje em dia também, quando uma grande autoridade política vem visitar a nossa comunidade, o local onde a gente mora, o que o prefeito manda fazer? Maquiar ali, né? Manda tampar o buraco da rua, pintar meio fio, fazer todo aquele negócio. Naquela época não era diferente, não. Sabe o que acontecia? Quando o rei ia para uma comunidade, lá longe, ele mandava uma comitiva na frente. Se tiver buraco na estrada, tampa. Se tiver um galho jogado no meio da estrada, tira, limpa a estrada, deixa bonitinha para o rei passar. Chegando lá, organiza a praça da cidade para que o rei possa ir até ali. Sabe o que acontece? Jesus compara a sua volta com essa chegada do rei. A Bíblia usa um termo para falar da volta de Jesus, que é o termo parousia, que é o momento em que o rei vem visitar a cidade, vem ao encontro do povo. E a Bíblia diz assim: os teus filhos, falando de mim e de você, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Não é ruína física, mas é ruína espiritual. E diz assim: levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas e restaurador de feridas, para que o país se torne habitável. Sabe, Jesus quer que a gente faça uma obra especial no final dos tempos. Não é uma obra de tampar o buraco na rua, não é uma obra de pintar o meio fio, mas é uma obra de preparar o coração de pessoas para que essas pessoas encontrem com Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, Ele não quer ver a cidade bonita, até mesmo porque Ele vai transformar a cidade. Vai queimar tudo, trazer a cidade santa para cá, a Nova Jerusalém, vai deixar tudo perfeito. Sabe o que Jesus quer ver? Bonitinho, lindinho, as pessoas. Jesus quer ver pessoas pelas quais eu e você trabalhamos, pessoas que Ele ama, pessoas que Ele deseja resgatar. Assim como Ele nos resgatou. Assim como Ele nos amou, foi ao nosso encontro, arrumou uma maneira de nos alcançar, Ele quer que possamos ir a essas pessoas. E é interessante que quando esse texto fala sobre reparar brechas, olha o que vem em seguida. O sábado. Verso 13 e 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar do teu próprio interesse no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra e honrais,
não seguindo o teu próprio caminho, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor diz. Essa é a promessa. Se nós formos fiéis na observância do dia do Senhor, nós seremos sustentados, mantidos por Ele, sabe? Deus não promete que nós seremos ricos, de forma nenhuma. Deus promete que vai nos sustentar. O Salmo 37, verso 25, Davi diz: eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar. Sabe, não é que o justo vai ser rico, milionário, não. O justo vai ser protegido por Deus e vai ter as suas necessidades supridas por Deus. Deus tem um interesse especial em restaurar as suas verdades. Deixa eu pegar mais aqui alguns textos com vocês. Vamos para Mateus. Mateus, no capítulo de número 24. Olha o que Jesus falou no verso 20. Mateus 24, verso 20. Aqui Jesus está dando aquele bonito sermão lá para os discípulos, falando sobre os últimos eventos. E aí ele faz alguns comentários. Ele diz assim: das que estiverem grávidas, das que amamentam nesse dia, falando tanto sobre a volta dele, como também sobre a destruição de Jerusalém. E no verso 20 ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Alguém pode até dizer assim: não, mas aqui Jesus não estava falando sobre o final dos tempos, ele estava falando sobre a fuga de Jerusalém. Mesmo que fosse, não há problema quanto a isso. Se esse texto fala sobre a fuga de Jerusalém, ele foi dado para os discípulos de Jesus, e Jesus estava dizendo assim: vocês têm que orar para que a fuga de vocês não aconteça no sábado, sinal de que os discípulos continuariam guardando o sábado depois da morte de Jesus. A fuga de Jerusalém só aconteceu 40 anos, quase 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70. Então, mesmo que alguém me diga que esse texto não se aplica ao final dos tempos, os discípulos deveriam também guardar o sábado naquela ocasião. Então não houve sábado sendo abolido. Deixa eu ir agora para Marcos, no capítulo 2, versos 20, verso 27. 2:27. Marcos capítulo 2, verso 27 diz assim: Marcos capítulo 2, verso 27 diz assim, Jesus falando: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Verso 28: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deixa eu explicar um negócio para você. Deus criou o mundo em quantos dias? Quantos? 6. Na verdade, criou em 6 e no 7º ele descansou. Criou em 6 e no 7º ele descansou. Que dia que Deus criou o ser humano? 6º dia. Deus criou o ser humano no 6º dia. O ser humano foi a última coisa que Deus criou antes de criar o sábado. Quando Deus criou Adão, a terra já tinha peixes, a terra já tinha aves, já tinha animais, já tinha vegetação, já estava lá o sol, a lua, as estrelas, tudo isso daí já estava lá. Quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal criado, perfeito, bonitinho ali, Adão agora chega para Jesus, chega para Deus e fala assim: tá, e agora, o que o Senhor vai fazer amanhã? Aí sabe o que Jesus responde para ele? Vou passar o dia com você. Ah, é? É. Amanhã é o sábado. Se eu perguntar para você qual é a maior necessidade do ser humano, talvez alguém diga assim: a maior necessidade do ser humano é água, outra pessoa vai dizer que é comida, outra pessoa pode dizer que é o oxigênio, e é verdade que sem essas 3 coisas a gente não consegue viver. Mas sabe o que acontece também? Existe uma 4ª coisa sem a qual nós não conseguimos viver. E isso, quem está falando não é só o pastor, isso é cientificamente comprovado. Sem Deus, você não consegue viver. Ah, pastor, mas a ciência prova isso? Claro. Pode pesquisar.
todas as civilizações que já existiram sobre a face da Terra, todas elas tiveram as suas divindades. Freud dizia: o ser humano precisa de um grande pai universal para cuidar dele. Independente da maneira que você acredita, onde existiram pessoas, sempre essas pessoas acreditaram que existe um Deus. Nem todas acreditaram no Deus que está nas Escrituras, isso é fato, mas todas elas acreditaram na existência de Deus. Sabe por quê? No nosso coração, diz o pastor Armando Bruno, tem um pequeno vazio do tamanho de Deus. E o sábado foi criado por isso. O sábado é aquele dia para você ter um íntimo relacionamento com o Senhor. É um dia para você buscar a Cristo Jesus e ter esse espaço no seu coração preenchido. Deixa eu pegar um texto bíblico bem interessante. Lucas capítulo 4, verso 16. Quem dá estudo bíblico conhece esse texto aqui perfeitamente. Diz assim, ó, Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou Jesus no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O colega vai já colocar aqui para vocês conferirem. É isso mesmo. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Se eu vivesse nos dias de Jesus, lá na região que Jesus vivia, e eu quisesse encontrar Jesus no sábado, eu tinha que ir para onde? Para a praça da cidade? Na praça eu achava Jesus no sábado? Não. Se eu fosse, sei lá, na minha casa, eu poderia esperar a visita de Jesus no sábado na minha casa? Não. O local onde eu deveria achar Jesus, o local onde Jesus estava todos os sábados era na sinagoga. A sinagoga daquela época seria equivalente à igreja dos nossos dias. Então, sábado, se eu quero encontrar Jesus, onde é que eu acho Jesus no sábado? É na praça da cidade? Não. É lá na minha casa? Não. É aonde? Na igreja. O Jesus que fazia isso no passado continua fazendo a mesma coisa hoje. O Jesus que era encontrado no sábado na sinagoga é encontrado hoje na igreja. Você quer passar o sábado na presença de Cristo Jesus? É claro, às vezes acontecem situações que possam te impedir de estar sábado na igreja. Mas se você pode, o local mais sensato, mais correto para você estar é na igreja. Porque é onde Cristo está. Cristo está aqui e Ele quer que você esteja aqui também. Deixa eu avançar um pouco mais e aqui a gente já vai concluir com esse próximo texto. Eu quero ir com vocês agora lá para o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4. Esse capítulo é bem interessante. O apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre a graça de Jesus e o sábado. Hebreus 4, deixa eu pegar aqui alguns versos com vocês desse texto. Hebreus 4. Olha, por exemplo, verso 3. Hebreus 4, verso 3. Olha o que diz o texto. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 4 diz assim: porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que ele fizera. Verso 5. E novamente no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Vai para o verso 11 agora. Sabe o que acontece? Vou explicar para você rapidamente. Aqui o apóstolo Paulo está comparando. Esse capítulo da sermão, não temos tempo para fazer esse sermão, mas o apóstolo Paulo está comparando o sábado com o descanso da graça de Jesus. Na graça de Jesus, você paga alguma coisa para você descansar? Não, é de graça. Você só precisa confiar e se deleitar. No sábado, sábado também significa o quê? Descanso. Você paga alguma coisa para descansar no sábado? Não. Sábado é o presente que Deus te dá para você estar na presença dele. Ele vai fazendo esse paralelo ali dentro do
do capítulo. Aí no verso 11 ele diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, descanso da graça e o descanso do sábado, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo de desobediência. Viu só? Sabe, esse é o desejo de Deus. Se por acaso na sua vida o sábado não tem sido o que Deus espera, que você possa tornar esse dia especial para você e para Deus também. O sábado é o dia do Senhor, é o momento para você ter um encontro pessoal com Jesus, é o momento para você ir à presença de Cristo Jesus. Diz o apóstolo: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, o descanso da graça de Cristo e o descanso do sábado, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O sábado é um presente. A gente passa a semana inteira naquela correria, naquele cansaço. O sábado é um dia para a gente parar e dar atenção para as coisas de Deus. Você pode até dizer que durante a semana você não tem tempo para muita coisa. Estuda a Bíblia às pressas, ora meio que às pressas, não tem muito tempo para passar com a família. Mas o sábado, no sábado a gente não pode dizer isso. O sábado é o dia para a gente dedicar mais tempo a Deus, orar mais, estudar as Escrituras, vir com a família para a igreja, dedicar tempo para Jesus. Alguém pode dizer assim: mas eu não tenho tempo durante a semana de dar um estudo bíblico, minha vida é muito corrida. Mas no sábado, o sábado, as horas sagradas do sábado pertencem a quem? E nós devemos dedicar essas importantes horas a Ele. Deus criou o sábado para mim e para você. E Ele criou o sábado com uma intenção: que esse dia seja uma bênção em nossas vidas. Você acredita nisso? Quer que o sábado seja uma bênção para você? Quer descansar na graça de Cristo Jesus e também no sábado? Então eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos cantar o hino número 298 do Novenário, que tem por título: Deus fez o sábado para mim.
agradecemos pela sua vontade. É bem verdade, Senhor, que as Sagradas Escrituras apresentam muitas outras verdades que o mundo está esquecendo, deixando de lado, mas que nós não queremos esquecer. Ajude a cada um de nós, Senhor, a estarmos, assim como diz a Tua Palavra, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, a estarmos preparados a nos apresentar diante de Deus e dos homens como pessoas aprovadas, que não tem de quem se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo a cada dia. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ao estudá-la todos os dias, ser movidos pelo Espírito para entender a Tua voz, ouvir verdadeiramente a voz do Senhor falando a nós, e que também possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Por favor, abençoe-nos nos últimos dias da história desse planeta. Sabemos que muitas coisas ruins, terríveis estão pela frente e nós não queremos ser enganados. Ajuda-nos, ó Pai, a acreditar no Senhor, a confiar no Senhor e a conhecer a verdade por meio da Tua palavra. Leve a cada um de nós para os nossos lares em paz e segurança. Nos permita desfrutar da Tua presença no restante dessa noite e no dia de amanhã também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.